Saúdo você nesta quarta-feira com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas e vamos começar o capítulo 8. E nós queremos, neste devocional, fazer uma pergunta para nós. Quem é você ou quem sou eu? De que grupo que seguia Jesus nós somos? Dos escolhidos ou dos agradecidos? Pergunta interessante. Vamos à resposta no texto bíblico. Lucas capítulo 8, nós leremos somente os 3 primeiros versículos. E a palavra diz o seguinte: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Queridos irmãos, este texto tão pequenininho, o que é que nós podíamos aprender dele em lição para as nossas vidas? E no princípio do versículo 8, ele diz: depois destas coisas, e ele saiu, de uma casa que ele foi abençoado e abençoou, e depois disso, diz a palavra de Deus, ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, anunciando o evangelho do reino. Primeiro, quem é ele? Jesus, isso mesmo. Então, Jesus, o centro da história do Evangelho de Lucas, andava de cidade em cidade pregando o Evangelho do Reino. Agora, este texto nos chama a atenção para os seguidores de Jesus. Quem foram aqueles que decidiram, por forças de desejo ou por chamada, seguir a Jesus? E estão aí. Olha lá. Os primeiros seguidores de Jesus estão ainda no versículo 1. E os 12 iam com eles. Estes eu chamei de os escolhidos. Por quê? Porque não foram eles que decidiram. Necessariamente, pelo menos não todos eles, a maioria, foi Jesus que foi ao encontro deles. E os chamou para o seguir. Amém? Então, estes foram escolhidos por Jesus para estarem juntos dele no seu ministério. E nem todas as pessoas que andavam e seguiam a Jesus foram escolhidos por Jesus. Mas o que eu encontro nestes 12 é que eles deixaram tudo, deixaram a sua vida, deixaram o seu emprego, deixaram a sua família para estarem fazendo isso que a gente encontra aqui neste versículo. Que outro grupo seguia Jesus no contexto que nós lemos? Diz que não só os 12 iam com eles, mas algumas mulheres. Estas mulheres que seguiam a Jesus, elas foram pessoas que foram abençoadas. Foram pessoas que, como, por exemplo, as que foram curadas de espírito maligno, por exemplo, Maria Madalena, está escrito aí, dela saiu 7 demônios. Jesus expulsou os demônios de Maria Madalena e ela foi liberta. Está aí o nome de 2 outras mulheres, Joana e Susana, e depois o texto, no 3º versículo, fala de outras mulheres que estavam juntas. E eu encontro neste grupo de mulheres que seguia a Jesus, um grupo que eu queria chamar dos agradecidos. Então, neste meditação devocional deste dia, eu quero chamar a sua e a minha atenção que 2 grupos de pessoas eram aqueles que se devotaram, aqueles que começaram a seguir a Jesus, a ajudar a abençoar a Jesus e o seu ministério. 12 deles, uma parte deles era o grupo dos escolhidos, uma parte dele era do grupo dos agradecidos. A parte do grupo dos escolhidos, eles deixaram tudo, ou deixaram muito, como já mencionamos aqui. E a parte dos agradecidos, eles não deixaram, mas eles começaram a dar. A palavra de Deus diz, e chama-nos a atenção, de que estas mulheres que seguiam a Jesus, termina lá, serviam com as suas fazendas. E este vocabulário bíblico significa o seu dinheiro. O dinheiro que elas tinham. Não só nós já vimos exemplo de mulheres que deram através do unguento, que era muito caro naqueles dias, mas agora estas mulheres, o dinheiro que elas tinham, elas andavam com Jesus para ajudar no ministério. Talvez comprar pão, comida para os discípulos, para Jesus, aquilo que fosse necessário.
Elas seguiam. Então nós vemos dois grupos. O grupo dos escolhidos deixaram tudo. O grupo dos agradecidos deram tudo ou deram muito. Ora, o grupo dos escolhidos, nem todos têm este chamado. Nem todos nós fomos escolhidos por Deus para o ministério. Nem todos são chamados para deixar tudo, mas todos somos chamados para dar para a obra do Senhor. Eu pergunto, entre estes dois grupos, os bens materiais era prioridade para eles? O que é que eles pensavam? O que era importante para as suas vidas? Aqueles que seguiam a Jesus, sejam os escolhidos ou os agradecidos, qual tornou-se a importância da sua vida? Os escolhidos, vamos fazer um paralelo com aqueles que são chamados para o ministério, ou para o campo missionário, ou para um serviço total para o reino de Deus. Eles deixam, irmãos, eles têm que abandonar a sua vida e tornar a pregação do evangelho, aleluia, e todo o trabalho relacionado com o reino de Deus, ser agora a sua vida, o seu ganha-pão. E muitos deles não ganham pão, viviam como Jesus, caminhando pela fé. E graças a Deus que no tempo de Jesus, estas mulheres foram aquelas que foram usadas por Deus para suprir a necessidade daqueles que foram chamados. Quem pode dizer amém? Para elas também, o dinheiro, as posses, as coisas deste mundo não eram a sua prioridade. Pelo contrário, o que elas tinham, elas entendiam que elas tinham que participar, compartilhar. Não só elas estavam fazendo em gratidão por tudo que o Senhor lhe fez. Você pode imaginar a prisão que aquela mulher possuída de demônios vivia, espiritual? E Jesus a libertou. Então ela agradecida, e as outras também, pela salvação, pela libertação, pelo amor, tudo aquilo que Jesus significava para elas. O agradecimento era tão grande que elas faziam com alegria, mas elas não só davam para Jesus como agradecimento. Eu posso imaginar que elas queriam que esta mesma liberdade, este mesmo evangelho, esta mesma palavra que Jesus estava levando, fosse anunciada a muitas mais pessoas, que muitos outros tivessem o privilégio de ser vítima bendita do amor, da graça de Jesus, da cura de Jesus, da libertação de Jesus, da palavra que ele tinha para nos dar. E a minha pergunta final é: o que é que nós estamos fazendo por aqueles que estão levando o evangelho? Jesus aqui é o símbolo daqueles que foram chamados, porque Jesus fez. E depois ele disse para nós, não só para os 12 aos quais ele comissionou, mas ele deixou uma igreja. Ele deixou para nós que seríamos os seus seguidores o chamado de obrar para o Senhor. E no contexto das cartas paulinas, entre outras, nós entendemos que alguns são chamados para trabalhar tempo integral para o ministério, outros para ajudar. E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo por aqueles que deixaram tudo? Haviam dois grupos. O grupo que teve que deixar tudo, estes foram os escolhidos. Jesus continua ainda hoje a escolher homens e mulheres dentro do ministério, o campo missionário, ou trabalhos específicos que eles deixam os seus trabalhos naturais, a sua família muitas vezes, ou familiares, mudam a vocação da sua vida, aleluia, para servir integralmente a obra do Senhor. E a pergunta: onde está o grupo dos agradecidos? E o que é que nós estamos, como agradecidos, fazendo por aqueles que são chamados para viver do evangelho? Será que nós estamos como aquelas mulheres, seguindo eles, caminhando com eles, fazendo evangelismo com eles, sendo companhia para eles? É uma maneira de fazer, de abençoá-los. Eu posso imaginar que no fim do dia, quando aquelas mulheres estavam ali com aqueles homens, não é? E elas cuidavam talvez da roupa, ou cuidavam da comida, que alegria, eles não precisavam se preocupar com isso, porque estavam ali companheiras, estavam ali pessoas que estavam seguindo, era uma amizade para conversar no caminho. Amém? Neste contexto, os apóstolos, os discípulos de Jesus, não estavam pregando, era só Jesus. Os apóstolos, os discípulos, eles eram tão somente amigos e estavam aprendendo. Eles nem sabiam que breve seria na mão deles entregue este trabalho de pregar o evangelho.
Até aquele momento, eles eram tão somente seguidores, ajudadores, companheiros de Jesus. E a pergunta fica para nós: o que é que nós estamos fazendo por aqueles que têm se dado, têm deixado tudo para pregar o evangelho do reino, para obrar a obra de Deus? Eu não estou falando dos mercenários, eu estou falando dos chamados, aleluia, dos escolhidos e aqueles que sim deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles não têm que passar fome, eles não têm que passar necessidade, eles não têm que voltar ao emprego e trabalhar para o mundo, porque Deus os escolheu. E a palavra que nos indica que os agradecidos, aleluia, Deus os usaria para suprir a necessidade dos escolhidos. O que nós estamos fazendo? Seguindo eles, sendo companhia? Será que nós estamos ajudando a eles? Em qualquer ajuda que seja com a casa deles lá que ficou para trás, seja com qualquer necessidade, a obra que eles estão levantando precisa de ajuda física para subir uma obra lá, não sei. Seja qual for a ajuda que eles precisem, seja uma casa hospedeira. Amém? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ofertando como aquelas mulheres? Será que parte daquilo que nós temos, aleluia, muito ou pouco, não importa. E a pergunta é, será que verdadeiramente podemos dizer que somos agradecidos pela nossa salvação? Quem é você? Quem sou eu? Um dos escolhidos ou um dos agradecidos? Claro que os escolhidos também são agradecidos, mas se eles deixam tudo para seguir e servir a Jesus, há necessidade de que os demais agradecidos possam servir a eles, a servir a Jesus através do serviço a eles, suprindo a sua necessidade, não só através de ofertas, do dinheiro, sim, não só através de ajudas e no trabalho, não só através da companhia, da oração, e volto a perguntar isso para o meu coração, nesta manhã, neste dia, aleluia, o que é que eu estou fazendo pelos escolhidos, aqueles que estão pregando o evangelho? Se foi eu alguém que estou deixando tudo para seguir ao Senhor, que Deus nos dê graça a cada um destes grupos a continuar fiel, porque falta pouco nesta nossa milícia que nós estamos neste mundo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.